Alô, rapaziada do Sistema Positivo de Ensino. Vamos continuar aqui a resolução do seu simulado Enem do terceiro ano. Eu sou o professor Matheus. A ureia tem uma participação importante na indústria química, ou seja, na fabricação de fertilizantes, explosivos, entre outros segmentos. Algumas de suas propriedades estão descritas no texto a seguir. A ureia, composto orgânico pertencente ao grupo funcional das amidas, ela é, na verdade, uma diamida do ácido carbônico. Possui dois grupos NH2 ligados ao radical acila. Por ser uma diamida, ela tem um caráter um pouco mais básico do que as amidas comuns. Ela é um sólido branco, cristalino, solúvel em água. Seu nome químico, segundo as regras de nomenclatura da IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, é diaminometanol. Aí ele está pedindo, com base no texto, né, qual é a fórmula estrutural dessa substância. Bom, aqui vale alguns comentários. Né? A química orgânica, ela tinha por definição ser a parte da química que estudava as substâncias extraídas do reino animal e vegetal. Quer dizer, acreditava-se que não se podia produzir os compostos orgânicos no laboratório. E nessa onda entrou aí um cientista com muitas contribuições importantes aí dentro das ciências naturais, o Berzelius, que tinha uma teoria que chamava-se teoria da força vital, que dizia que o reino animal e vegetal tinha uma força, que era chamada de vital, que permitiam eles produzir os compostos orgânicos. E o homem não conseguiria fazer essa produção porque não conseguiria imitar essa força vital. Até que um cientista de nome Wöhler, ele estava num laboratório com a pretensão de produzir essa substância aqui, ó, NH4CNO. Essa substância era chamada de cianato de amônio. Só que na produção dessa substância há necessidade, aí, de acordo com os trabalhos dele, de fazer aqui um aquecimento. E feito o aquecimento dessa substância, ela se decompôs, ela se transformou nessa outra substância aqui, ó, o C dupla O, NH2NH2, onde essa substância é o que é conhecido como ureia, que até então produzida só pelo reino animal. Então quer dizer que o que se imaginava que dentro de um laboratório não se conseguia imitar essa força vital para produzir os compostos orgânicos, no simples aquecimento dessa substância se produzia um composto orgânico. Quer dizer, caiu por terra aí todas essas definições anteriores, né? E foi a partir daí que se chegou aí o momento de se determinar, né, que os compostos orgânicos é a parte aliás, a química orgânica é a parte da química que estuda os compostos do elemento químico carbono. A partir daí houve aí um estouro nos compostos orgânicos, né? Hoje se produzem aí milhares e milhares e milhares de compostos aí orgânicos de maneira artificial. Então a ureia está aqui, né, o C dupla O N, uma amida, o C dupla O N, uma amida, por isso trata-se aqui de uma diamida. E essa estrutura está representada corretamente aí na sua alternativa C. Beleza? Agora, quando a gente vai estudar aí a química orgânica, tudo começa, né, praticamente pelos postulados de Kekulé, né? E o primeiro postulado de Kekulé está colocado nessa charge, né, que os amigos aqui, né, estudando, um contou uma piadinha para o outro, né? O que o carbono disse quando foi preso? Aí o outro respondeu: eu tenho direito a 4 ligações. Esse é o primeiro postulado de Kekulé, né? O carbono, ele é tetravalente. O carbono, ele sempre faz 4 ligações. Só que ele pode fazer 4 ligações simples, que é quando ele está aqui saturado. Nós podemos ter essas 4 ligações sendo uma dupla e 2 simples. Nós podemos ter essas 4 ligações sendo 2 duplas ligações, como pode ser aqui uma tripla e uma simples. Então, em todos os compostos, o carbono fazendo aí 4 ligações, né, ainda pode ser 4 ligações simples, 2 simples, uma dupla, 2 duplas, ou então uma simples e uma tripla. Aí ele vem dizendo assim:
Com relação à propriedade do carbono mencionada na charge, pode-se afirmar que ela, a alternativa certa é a alternativa E, né? Permite que o carbono estabeleça a formação de 4 pares de elétrons com outros átomos. Quando se fala aqui na ligação covalente, corresponde aqui ao compartilhamento de elétrons, né? Quer dizer, cada uma das ligações covalentes está envolvendo aí um par de elétrons, quer dizer, 4 pares. Com outros átomos por meio de 4 ligações covalentes. Então tá aí, a alternativa correta é a alternativa E. Aí ele diz assim, os cicloalcanos, ou ciclanos, estão presentes em maior quantidade nos petróleos de várias regiões do mundo, principalmente de origem caucasiana, que como é a maneira usada para se indicar origem europeia, que é o caucasiano, e também aí de origem americana. O ciclopentano é um gás que possui propriedades anestésicas e muito utilizado para adormecer pacientes que passarão por cirurgias. O cicloalcano mais simples é o ciclopropano, também um potente anestésico. A fórmula estrutural do ciclopentano está representada corretamente? Bom, ele disse que é ciclopentano. Se é ciclo, é uma cadeia carbônica fechada. Pentano significa que são 5 carbonos. Vou até escrever aqui, ó. O ciclo quer dizer que a cadeia é fechada. Como ele diz que é o ciclo pentano, é uma cadeia fechada com 5 carbonos. Só por conta disso, as alternativas A e B já estão completamente eliminadas, né? Ficamos só com as alternativas C, D e E. Só que aparecer para a gente aqui o AN determina que entre os carbonos a gente só tem ligação simples. Na alternativa D aparece uma dupla entre carbonos, quer dizer, esse daí é ciclopenteno, e na alternativa E aparece aí 2 duplas ligações, é ciclopentadieno 1,3. Então quer dizer que a única alternativa possível é a alternativa C, né? Uma cadeia fechada com 5 carbonos e a presença apenas de ligação simples entre os carbonos. Um outro exercício. Composição e aplicações do clorofórmio. O clorofórmio é um haleto orgânico, o triclorometano, que foi usado no passado em festas e como anestésico em cirurgias, mas o seu uso foi abandonado devido à sua toxicidade. Esse grupo é caracterizado pela substituição de um ou mais hidrogênios de hidrocarbonetos por halogênios, cloro, flúor, bromo ou iodo. Aí ele vem dizendo assim, qual a nomenclatura semisistemática e a fórmula estrutural do clorofórmio? Olha, ele está dizendo que o clorofórmio corresponde aí ao triclorometano. Met quer dizer metano, um único carbono. Tricloro, quer dizer, nós temos aí a presença de 3 cloros. Completando a tetravalência do carbono, está aí. Esse é o triclorometano. Essa é a fórmula do clorofórmio. Só que ele está pedindo a nomenclatura sistemática. Na nomenclatura sistemática, nós tratamos os halogênios como tratamos lá dentro da química inorgânica. Lá na química inorgânica, o cloro nós tratamos aí. Nas substâncias compostas, nós tratamos aí como cloreto, né? Lá como o ânion, que vem do ácido clorídrico. Só que nesse caso, nós temos aqui 3 cloros. Então, eu tenho aqui o tricloreto. E na nomenclatura sistemática, a cadeia carbônica é tratada toda como radical, né? Nós temos aqui um metil ou então metila. Então eu tenho aqui o tricloreto de metil ou tricloreto de metila, que é o que aparece para você na sua alternativa A. Aí ele vem dizendo assim, olha, na natureza, os fenóis podem ser encontrados e extraídos do alcatrão da hulha, também podem ser sintetizados em laboratório. Além disso, existem outros fenóis que estão presentes em vários vegetais. Alguns exemplos são: a carqueja é uma planta usada em chás para combater gastrite, má digestão, azia, cálculos biliares e prisão de ventre, sendo um dos seus constituintes o carquejol, que é o 2-isopropenil 3-metilfenol. Depois, o gengibre é um rico em 6-gingerol, substância que foi usada em testes para combater o câncer e mostrou um bom resultado. A principal característica de em comum dos fenóis citados no texto é a presença do grupo funcional. Aí ele quer saber qual é esse grupo funcional. E aí eu tenho que
colocar aqui 3 exemplos, só para que você não se confunda. Olha, quando nós temos o OH ligado a carbono saturado, quer dizer, a carbono que está fazendo só ligação simples, nós temos aqui a função orgânica álcool, né? Onde o principal deles aí é o álcool etílico ou então o etanol, né? Agora, quando nós temos o OH ligado a carbono insaturado, dupla ligação é o EN. Como tem aí o OH, a terminação OL. Então, quando nós temos aqui o OH ligado a carbono insaturado, nós temos aí o que é chamado de enol. E ainda nós temos aqui uma terceira possibilidade, que é quando nós temos aqui ele de novo, né? O benzeno, tá aqui o anel benzênico, e aqui ligado ao anel benzênico nós temos aí o OH. O OH ligado ao benzeno caracteriza aí pra gente a função orgânica fenol. Então, OH ligado a carbono saturado, álcool. OH ligado a carbono insaturado, enol. O OH ligado ao benzeno trata-se aí do fenol. Quando o hidrogênio está ligado ao oxigênio, ele tem aí a propriedade de ionização, né? E essa liberação do H+, é o que traz o caráter ácido para as soluções. Só que quando nós temos o álcool, quando nós temos aqui o enol, a quantidade de átomos de hidrogênio que vão ionizar é uma quantidade muito pequena. O grau de ionização aqui é muito baixo, tão baixo que essa ionização é irrelevante. A gente diz que essas duas substâncias vão, quando dissolvidas em água, vão trazer aí para a gente um sistema neutro, né? Não vão alterar aí o pH da água. Agora, quando eu tenho aqui a presença do anel aromático, esse hidrogênio, ele se ioniza, liberado aí na forma de H+, que junto da água forma lá pra gente o H3 ou mais, né? E essa ionização é muito mais significativa do que no álcool comum e quando a gente pensa aqui também nos álcoois, né? E quando a gente pensa aqui nos enóis. Então é por isso que a gente diz que os fenóis, eles apresentam o caráter ácido, porque esse hidrogênio aqui se ioniza de forma relevante. Um outro composto orgânico que também apresenta aí o caráter ácido corresponde aos ácidos carboxílicos, né? Que é quando você tem o grupo carboxila, né? O C-OH, onde, de novo, esse hidrogênio aqui ioniza de forma bastante significativa. Então, a presença do OH nos álcools e nos enóis não determinam a acidez, porque a ionização aqui ela é muito pequena, muito irrelevante. Então, quando se fala aí nos compostos orgânicos e o seu caráter ácido, 2 que a gente deve destacar, os fenóis e o ácido carboxílico. Bom, ele só está querendo saber, né, o que tem de comum que caracteriza aí o fenol é o OH ligado aí ao anel aromático, que é o que aparece para você na alternativa A. Agora, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Agora a gente tem que fazer aqui vários comentários. Olha, você viu durante a sua vida escolar, principalmente aqui no ensino médio, muitas coisas aí relativas à química, né? E agora a gente tem um exercício aqui que ele é chamado aí de química descritiva, associado a alguns conceitos que você estudou o ano passado, lá no 2º ano do ensino médio. Ele diz assim: eu também podia decompor a água se fosse salgado ou acidulado, usando a pilha de Daniel como fonte de força. Lembro o prazer extraordinário que sentia ao decompor um pouco de água em uma taça para ovos quentes, vendo-a separar-se em um dos seus elementos, o oxigênio em um eletrodo e o hidrogênio em outro. A eletricidade de uma pilha de 1 volt parecia tão fraca e, no entanto, podia ser suficiente para desfazer um composto químico, como a água. O fragmento do romance relata a separação dos elementos que compõem a água. O princípio do método apresentado é utilizado industrialmente na... Olha, quando ele fala aí na água, ele está dizendo que vai pegar aqui a água e vai decompor a água líquida em substância simples, que é o gás hidrogênio e também aqui o gás oxigênio. Só que para a gente conseguir fazer essa decomposição,
um dos recursos é passar uma corrente elétrica pelo sistema. Só que a água pura, ela é muito má condutora de corrente elétrica. Então, se eu pegar água pura, se eu colocar eletricidade aí, não vai ter a condução, essa reação não acontece. Então, para deixar a água condutora de corrente elétrica, eu tenho que ter íons livres nessa água. E você lembra? Para deixar íons livres na água, eu tenho que dissolver um composto iônico, um sal, por exemplo, ou dissolver aí um ácido. Por isso que ele diz que é na água salgada ou então na água aciduada. Hora que eu dissolvo o sal, hora que eu dissolvo o ácido, nós temos a presença de íons livres, aí eu vou passar a corrente elétrica, o sistema vai conduzir a corrente elétrica e vai fazer aqui a reação que é chamada de reação de eletrólise. A eletrólise, a quebra pela passagem dos elétrons pela solução. Né? A reação de eletrólise é para a gente conseguir principalmente isso, a produção de substâncias simples a partir de decomposição de alguma substância. Então a eletrólise da água é a decomposição da água para produzir hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, né, principal propriedade é ser altamente combustível. Né? Bom, mas isso é a reação que ele descreveu. Ele quer saber das alternativas, quem é que usa o mesmo processo, quer dizer, onde é que nós temos aí um processo de eletrólise para essas obtenções. Na alternativa A, ele está dizendo que é a obtenção do ouro a partir de pepitas. O ouro, ele se encontra na natureza completamente livre, né? Ele não está combinado com outros átomos. Então, para obter o ouro, eu não preciso fazer reação química. São outros processos de separação, processos físicos. Então, a alternativa A está fora. Agora, no B, ele fala obtenção do calcário. Falou, olha, o calcário tem como principal constituinte o CaCO3, né, o carbonato de cálcio, uma substância muito usada aí dentro da agricultura. Quando se fala em terras calcárias, quando se fala em rochas calcárias, são terras ou rochas que são ricas em carbonato de cálcio. Mas aqui, ela está misturada lá com outros sólidos. E para a gente obter aí o calcário apenas, ou obter um calcário com um grau de pureza maior, é só fazer aí um processo de separação também físico. Então, para obter o calcário é um processo físico. Agora aqui, uma reação que sempre vale a pena a gente comentar. Olha. Quando nós pegamos aqui o carbonato de cálcio e fazemos aqui o seu aquecimento, também acontece uma decomposição. Por isso que é chamada de decomposição térmica. Quando nós representamos aqui abaixo da seta esse triângulo, nós estamos mostrando que é o aquecimento. Então, a partir dessa substância que é um sólido, nós produzimos aqui nesse aquecimento o CO2, que é um gás, que vai aí para a atmosfera, e obtém-se aqui o CaO, que é o óxido de cálcio. O óxido de cálcio é o que é chamado de cal viva ou então cal virgem. Então, quer dizer que a obtenção industrial da cal viva ou cal virgem é a partir da decomposição térmica do carbonato de cálcio, quer dizer, mas não tem nada de eletrólise. Agora, na alternativa E, ele fala na obtenção da amônia a partir de nitrogênio e hidrogênio. Isso aqui é uma das reações que mais apareceu para você na segunda série lá do médio, né? Você tem aí N2 mais 3 do H2 para produzir aqui 2 do NH3. Essa reação é muito importante porque a amônia é matéria-prima para a produção de fertilizantes, quer dizer, utilizado aí largamente dentro da indústria, né? E para produzir aí amônia, o método Haber-Bosch é a partir do nitrogênio que tem no ar e a partir do hidrogênio que se obtém por conta da eletrólise da água. Quer dizer, o hidrogênio vem da eletrólise da água, mas essa reação não é por conta da eletrólise. A eletrólise é a decomposição. Aqui eu tenho uma reação de síntese ou então formação. Agora, nas alternativas C e D, ele está fazendo referências aí a dois metais, né? Que são os metais mais importantes, né? Quando nós temos aqui o ferro ele aparece na natureza combinado com outros elementos, né? Na maior parte das vezes combinado com oxigênio, que são os minérios de ferro. E dentre os minérios de ferro, o mais importante é o Fe2O3, que é o que a gente chama de hematita. Aliás, para corrigir o que eu acabei de falar, a hematita é o minério. O minério é uma grande mistura de substâncias. O que a gente representa aqui é o principal componente dessa mistura. Então, o principal componente da hematita é o Fe2O3. Só que o que interessa para a indústria é obter apenas o ferro como substância simples. E aí, na indústria siderúrgica, nos altos fornos dentro da indústria, esse Fe2O3, uma reação aqui mais simplificada, ele reage com monóxido de carbono
produzindo aqui o ferro, que é o que interessa para produzir esquadrias, etc. E ainda nós temos aqui a produção do gás carbônico. Isso aqui acontece nos altos fornos dentro da indústria siderúrgica, né? Quer dizer, isso aqui acontece em temperaturas muito elevadas. Quer dizer, é uma reação de obtenção do ferro a partir de hematita que não envolve a passagem de corrente elétrica por essa solução. Quer dizer, por esse sistema, quer dizer, não envolve aqui reações de eletrólise. Agora, quando se fala na bauxita, a bauxita é um minério onde o principal componente dessa grande mistura é o Al2O3. Só para você ter uma ideia, as bauxitas normalmente têm 50% de impurezas. Quer dizer, se eu pego uma tonelada de bauxita, 500 quilos, quer dizer, meia tonelada é do Al2O3. Os outros 500 quilos são impurezas, e na grande maioria das impurezas desses minérios é areia, que é a sílica. Bom, mas aí, pegando aqui o Al2O3, separando lá das impurezas, nós temos que fazer aqui a passagem de corrente elétrica, nós temos que fazer aqui a eletrólise. E essa eletrólise não pode ter a presença de água, é chamada de eletrólise ígnea. E a partir da eletrólise ígnea da bauxita é que se obtém o alumínio como substância simples, que é o que interessa lá para a indústria. E ainda nós temos aqui a produção de 3,6O2. Isso daqui é muito comum aparecer aí, dentro também de aulas de geografia, né? A obtenção do alumínio a partir do seu minério é por conta da eletrólise ígnea do principal componente da bauxita, né? Que é o Al2O3. Então, quer dizer que usa o mesmo processo da decomposição da água, quer dizer, reação de eletrólise, a obtenção do alumínio a partir aí da bauxita. Eu mostrei para vocês agora há pouco algumas estruturas que é para a gente conseguir identificar, né, a diferença entre um álcool, a diferença entre um enol e também aí entre o fenol. Só que nós colocamos lá também ácido carboxílico, né? E aí, os ácidos carboxílicos, quer dizer, apresentam na sua estrutura a carboxila, que é o C-OH. Onde o ácido carboxílico mais simples apresenta um único carbono, né? Trata-se aqui de um ácido, onde nós temos um único carbono, portanto, MET. Aqui ligação simples AN, e por ser ácido nós temos aí a terminação oico, né? Então nós temos aqui o ácido metanoico. Esse ácido metanoico, ele é encontrado em grande concentração nas formigas. Por isso que o ácido metanoico, ele também pode ser chamado de ácido fórmico, que é um dos responsáveis por aquela coceira, né? Quando a gente leva uma picada aí das formigas. Aí a gente tem aqui um outro ácido carboxílico, que é muito importante, né? Bom, se é ácido carboxílico, está aí o C-OH. E aí eu tenho aqui a presença de mais um carbono. Então é um ácido. A presença de dois carbonos ET, entre os carbonos ligação simples AN, e por ser ácido carboxílico, a terminação oico. Trata-se do ácido etanóico. E o ácido etanóico tem como nome usual ácido acético. O ácido acético é o principal componente do vinagre, né? O vinagre, solução aquosa de ácido acético. Nesse exercício ele diz assim: a formiga possui um líquido incolor de cheiro incomodativo que, ao ser injetado na pele, causa irritação. O ácido responsável pela ardência da picada, bom, a ardência da picada, quando se fala aí nas formigas, é o ácido fórmico, né? Que é a mesma coisa que ácido metanoico. E ácido metanoico é o que aparece para você na alternativa A.